É isso mesmo. Oi, amigos! Vou gravar um videozinho diferente para vocês, no qual eu não vou aparecer hoje, mas vocês já me conhecem, então tudo bem. Vou deixar aqui para vocês o vídeo sobre curativos, a finalização da nossa aula de curativos, né? A gente já estudou a estrutura da pele, a finalidade do curativo, que a gente precisa avaliar a profundidade, exudato, né, secreção, tamanho dessa ferida, escolher a cobertura adequada e decidir quantas vezes vai ser necessário realizar aquele curativo. Então, vou continuar daqui. As finalidades do curativo, então, vai ser remover corpo estranho, tecido que não é interessante, secreção, reaproximar as bordas separadas, proteger as feridas contra infecções, contaminações, promover a hemostasia nesse caso seria o cessamento do sangramento, né? Preencher o espaço morto. Lembra que eu falei, se for uma ferida cavitária, a gente precisa preencher esse espaço, senão ali vai ter mais secreção. Preencher esse espaço morto, favorecer a aplicação de medicação tópica, pomadinha, se for necessário, fazer o desbridamento mecânico, que vai ser remover de maneira manual, né, maneira mecânica, o tecido necrótico e reduzir o edema. Ainda vai ser finalidade do curativo absorver o exudato e o edema. Exudato entenda a secreção abundante, né? Manter a umidade da ferida, fornecer isolamento térmico, proteger a cicatrização da ferida, limitar o movimento dos tecidos em torno, dar conforto psicológico e diminuir a intensidade da dor. A gente já falou que para que se faça a escolha de um curativo é necessário uma avaliação muito criteriosa, né? Os curativos não são iguais, as feridas não são iguais, a ferida de hoje não é a mesma de ontem, vai precisar de uma nova avaliação. Talvez a gente mude a cobertura, talvez o que você usou ontem na ferida hoje não seja mais necessário. Vamos avaliar se há ou não a presença de infecção, se tem exudato, tamanho, quantas camadas de tecido, de pele foram atingidas, né? O grau, se ela é crônica, se ela é aguda, como é que está o leito dessa ferida. O leito da ferida é a ferida propriamente dita, né? Na ferida a gente vai ter a borda e o leito. Você tem presença de esfacelo, esfacelo é um tecido infectado, geralmente amarelo, esbranquiçado, talvez até esverdeado. Se tem tecido de granulação, que é um tecido saudável, mais vermelho, rosa. Se tem presença de tecido necrótico, como que a crosta dessa ferida tá, se ela tá bem aderida, se ela já tá soltando, essa avaliação aí. O desbridamento é a técnica, então, da remoção do tecido desvitalizado, que vai prevenir a infecção e vai facilitar a cicatrização, vai facilitar a granulação, né? Vai facilitar a vinda desse tecido saudável. O desbridamento visa fornecer um ambiente favorável para a cicatrização. A gente pode fazer isso de maneira química, colocando pomadinha todo dia, por exemplo, naquela ferida, até aquela crosta amolecer e sair. Ou pode ser mecânica. Mecânica, quando a gente corta aquela parte com um bisturi, ou a gente esfrega aquela parte, ou pode ser de maneira cirúrgica. Para realizar o curativo, a gente precisa preparar adequadamente nosso material, com muito cuidado, cautela, verificando a validade, verificando a esterilidade, se a embalagem está certinha. Pacotes que não estão bem lacrados não vão poder ser usados, né? O curativo não deve ser trocado no banho, é após o banho. Aquela ferida não pode molhar com água de chuveiro, é após o banho. Lembrar sempre de garantir a privacidade do nosso paciente e a limpeza, gente, dessa ferida vai começar sempre da área menos contaminada para a área mais contaminada e a gente não faz movimento de vai e vem. Normalmente a gente faz movimentos circulares e vai ampliando o círculo. Começa um círculo pequenininho e vai ampliando esse círculo. Na prática a gente vai entender melhor. A gente evita um movimento de vai e vem, né? A gente não pode ir e voltar com a nossa gaze, senão a gente limpa e suja. Tem que limpar sempre na mesma direção. E feridas diferentes, a gente vai usar materiais diferentes. Se meu paciente tem uma lesão na sacral e uma na trocânter,
Uma luva para cada um, um pacote de gás para cada um soro para cada um, materiais sempre separados. E no intervalo de uma ferida e outra, eu vou higienizar as minhas mãos também. Quando houver mais de uma ferida, a gente vai começar sempre da mais limpa, né? É sempre do limpo para o sujo. Existem vários tipos de curativo, eles podem ser semi-oclusivos, que é um curativo que geralmente é absorvente, vai sugar alguma coisa ali. E além de sugar, né, de absorver o exudato, ele isola o exudato da pele saudável que está ali por perto. Tem o curativo oclusivo, que ele fica totalmente fechado, impede a passagem de ar, de fluido, é uma excelente barreira contra a bactéria, né? A gente consegue preservar aquela ferida no sentido de não deixar que outras impurezas entrem. Também a gente consegue impedir a formação de crosta. O curativo compressivo é um curativo bem apertadinho, bem comprimido mesmo, né? Bem apertado. Ele é utilizado principalmente para promover hemostasia, para fazer cessamento do sangramento. Então, uma ferida que está sangrando, a gente comprime aquele local para comprimir, né? Para evitar que aquele sangramento continue abundante. Os curativos abertos, que são realizados em ferimentos descobertos, que não têm necessidade de serem ocluídos. Um pequeno corte, uma escoriação, uma queimadura leve, ferida cirúrgica já com 48 horas, não precisa mais de curativo, né? Pode deixar aquilo lá aberto. Eu trouxe aqui essa listinha de coisas que geralmente a gente usa para realizar os curativos, mas isso vai variar bastante dependendo da ferida, né? Mas a gente usa um álcool 70, um clorexidine, soro fisiológico, gaze, pode ser necessário usar algodão, atadura, uma fita adesiva tipo micropore, pode precisar usar pinça, cubarrim, e a cobertura específica. As etapas da realização do curativo vai ser remoção do curativo anterior, avaliar o material que foi retirado, o quão sujo ele estava, o quão contaminado ele estava. Depois a gente limpa a ferida, geralmente com soro fisiológico. Depois a gente trata daquela ferida, que vai ser colocando a cobertura necessária naquela ferida. E por último, a gente protege, né? A gente tampa e oclui aquela ferida para proteger. As feridas infectadas ou abertas, ou com perda de substância, é considerada contaminada. E esse curativo deve ser mantido oclusivo, sempre limpo e seco. Então, quantas vezes eu vou trocar meu curativo? Quantas vezes precisar? Toda vez que meu curativo ficar molhado, eu vou precisar trocar aquele curativo. Então, a troca de curativo vai estar relacionada diretamente à quantidade de drenagem, o quanto drena do meu curativo, né? Algumas feridas têm dreno, tem uma comunicação. Parte do dreno está do lado de dentro, parte do dreno está do lado de fora. E vai drenar aquela secreção. É uma drenagem mais direcionada. E isso a gente vai entender melhor na prática também. Aí, o que a gente vai usar na ferida? Vai depender mesmo de cada uma, qual cobertura a gente vai usar, né? E aí a gente entra aqui na parte da lesão por pressão. Antigamente a gente chamava ela de úlcera por pressão, né? Agora a gente chama ela de LPP, lesão por pressão. O que são? São lesões cutâneas que se produzem em consequência de uma falta de irrigação sanguínea em uma saliência óssea. Ou seja, uma região que tem proeminência óssea, que não houve mais circulação. Que a circulação ali está prejudicada. A lesão por pressão, obrigatoriamente, a gente vai pensar em paciente acamado, que é um paciente que não tem circulação mesmo, né? Porque ele não se mexe. Se a gente não fizer mudança de decúbito, ele não se mexe. Então, pensa, a gente até comentou em sala, região sacral é uma região que faz muita lesão por pressão, por quê? Porque é onde o corpo está mais apoiado, onde recebe maior peso corporal e está sempre ali comprimindo, tem pouco tecido muscular, tem pouco tecido adiposo e o tecido ósseo é bastante presente, né?
Então, é pela falta da irrigação sanguínea em uma saliência óssea. A pele, galera, conta com uma rica irrigação sanguínea que vai levar oxigênio para todas as camadas de pele. Se essa irrigação for interrompida durante 2, 3, 4 horas, a pele morre. Então, se você não mudar seu paciente de decúbito, a pele dele vai necrosar. É por isso que a gente faz mudança de decúbito a cada 3 horas. Alguns fatores que vão contribuir para o surgimento de úlcera de pressão vai ser a umidade, principalmente na região sacral, vou usar sempre esse exemplo, que é região de fralda, o paciente pode ficar molhado por algum tempo, e o paciente que já não se mexe nessa região, então, vai ficar mais prejudicado. A gente divide a lesão por pressão por graus. O grau 1 é a ferida que não está realmente formada. A pele ainda está intacta, não tem rompimento de pele, mas ela já está avermelhada. Olha aqui essa camada mais superficial da pele, avermelhada. Isso já é estágio 1 de lesão por pressão, grau 1. Ó, uma pele avermelhada. Apesar da pele estar inteira, ela já está avermelhada, então me fala que ela já está sensível e provavelmente a gente tem grande chance de abrir uma lesão ali, né? Dessa pele e fazer o rompimento. O grau 2 é quando a pele está avermelhada e inflamada. Geralmente, a gente já tem bolha, presença de bolha. E a destruição vai começar na camada mais externa. Então, se essa bolha rompeu, ó, bolha rompe, pele rompeu. Então, já é grau 2. Grau 1, vermelhidão. Grau 2 é quando eu tenho presença de bolha e essa bolha tem muita chance de romper. Uma vez que essa bolha rompeu, a pele está rompida, aí pronto, é um caminho quase sem volta. Aí a gente chegou no grau 3, a lesão vai se abrir para dentro, né? E deixa camadas profundas extensas. Ó. Essa primeira aqui, ó, tá num processo bom já de cicatrização, tá bem vermelhinha. Essa aqui tem essa região amarelada, uma região de fibrina. Seria necessário fazer um desbridamento nessa região, esfregar bem ali com uma gaze. Essa terceira, mostrar aquele sentido horário, né? Esse calcanhar aqui tá bem vermelhinho, ó. Já tá um tecido bem cicatrizado. Esse aqui do lado tem bastante esfacelo, esse tecido esbranquiçado. Também vai ser necessário desbridar. Reparem como que é a borda dessa ferida. Essa segunda aqui, olha, na trocânter, uma borda bem irregular, aderida. Agora essa aqui, a última, olha como é que essa borda já é irregular. Essa primeirinha, ó, as bordas estão até aproximadas. Tem tudo para fechar, né? Então, esse é o grau 3. O grau 4 é quando a lesão se estende tão profundamente através da pele que chega até o músculo. Essa aqui é lesão 4. Essas duas primeiras são lesão 4. E se tiver exposição óssea, exposição de tendão, a gente fala que ela é uma lesão não classificada. Essa aqui necrosada, ó, tá com esse tecido necrótico bem preto. A gente tem que remover esse tecido para aproveitar o tecido saudável que está embaixo. Aqui a gente também faria um desbridamento mecânico. Trouxe aqui essa imagem das regiões que são mais incidentes de acontecer lesão por pressão. Região óssea, né, do paciente que não, com menos tecido muscular, menos tecido adiposo, no paciente que não tem mobilidade. Aqui também trouxe essa foto para vocês. E eu preciso demais que vocês se atentem a esses detalhes, que façam as anotações que vocês acharem necessárias para a nossa aula prática. A nossa aula prática, segunda-feira, vai acontecer das 19 às 22, metade da turma, para a turma que chegar atrasada, tá? Então, Júlia, Francielen, Silvio, Ana Caroline, galera que chega atrasada, vou esperar vocês segunda-feira. Galera que chega na hora, vou esperar vocês quinta-feira da semana que vem, também conhecido como dia 25 de agosto, às 18 horas.
das 18 às 20h30. Tá bom, galera que chega cedo? Qualquer coisa, estou à disposição. Vocês me prometeram que vocês vão conversar com vocês entre o grupo. Todo mundo que tiver uma dúvida e vier falar comigo, eu responder a dúvida, vai postar a dúvida e a resposta no grupo. Vocês me prometeram, hein? Então tá. Até semana que vem, um beijinho. Ah, não esqueçam de ir com a roupa adequada, jaleco, calça inteira.